pedido da defesa de Lúcio Bolonha Funari, feito este juízo, para que me fosse concedido o regime domiciliar diferenciado, fechado, considerando as razões apresentadas. Dado vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou favoravelmente, e a mim me surgiram algumas dúvidas. Primeiro, eu coloquei aqui no dia 15 de dezembro de 2017, coloquei aqui que há uma ação cautelar, um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal, um processo que já está nesta vara, em desfavor de Lúcio Bolonha Funari, para esclarecer se haveria alguma prejudicialidade quanto ao cumprimento ao acordo de colaboração e a este processo. Segundo, se for, na hipótese, superada esta prejudicial, nós temos uma situação inusitada, porque nós estamos em fase de alegações finais, ainda não há sentença, e eu cogitei da possibilidade que eu trago ao contraditório de suspensão dos efeitos do acordo até a sentença, e revogando-se ou substituindo-se a prisão, os dois mandados de prisão, por medidas cautelares alternativas. Essa é a minha não é proposição, mas uma cogitação. Então, suspenderíamos o acordo. Na sentença, voltaria a se falar do acordo, e aí nós trataríamos agora este assunto como medida, como uma provisoriedade, nós trataríamos como uma questão provisória, ou seja, dentro de um processo que ainda não teve sentença, que deve já ter sentença. Então, nós substituiríamos com as medidas que poderiam ser impostas para fins, para que possam ter a mesma eficácia de controle judicial, substituindo a prisão, e na sentença voltaríamos ao acordo novamente. Essa é uma sugestão. Segundo, superada essa questão, nós teríamos outro problema de aplicação do regime. Eu me adianto aqui que tudo está na lei, eu não tenho nenhuma objeção quanto à remissão, que foi reconhecida pela Justiça do Distrito Federal, embora tenha sido preso desde 1º de junho, o seu Lúcio Funari, mas tem aqui todo o trabalho, tem todos os cursos que ele fez, para que se possa fazer essa detração, já ultrapassando os 2 anos aqui, para todos os fins de direito. O problema aqui que me ocorre é quanto essas medidas acautelatórias, aliás, essa prisão domiciliar, ser cumprida com o mesmo efeito. Aqui eu nunca deferi nenhuma prisão domiciliar. Todas foram deferidas pelo tribunal, pelos réus que estão aí, um no Paraná, outro em São Paulo, porque a prisão domiciliar precisa da tornozeleira, nós não temos. São Paulo também anuncia que não tem. Por algum motivo, a Justiça Federal do Paraná tem uma fiscalização dentro da própria vara, tudo que eu soube, e está estruturada para fazer esse cumprimento. Então, eu coloco essa questão, já se formos superar essa questão, se nós entrarmos nessa questão de prisão domiciliar, a minha sinalização é de que até a sentença, o seu Lúcio Bolonha Funari permaneça em Brasília, seja para suspendendo o acordo de colaboração premiada, suspendendo-se com as medidas acautelatórias, ou cumprindo o regime, a prisão domiciliar aqui em Brasília até a sentença, quando não se pode fiscalizar melhor essas condições, substituindo a tornozeleira eletrônica, dando eficácia à prisão domiciliar, que, pela lei, embora esteja no acordo, essa prisão domiciliar, no meu sentir, é para pessoas de mais de 80 anos, enfermas, uma pessoa saudável dentro de uma casa, é uma coisa, eu acho assim,
muito difícil, né, de se cumprir. Então, mas como está no acordo, é necessário se dar essa eficácia a este cumprimento, a eficácia desta prisão domiciliar. Então, essas, doutores, são as minhas colocações para que nós possamos discutir aqui e chegarmos a um denominador comum para que a gente possa decidir a situação do senhor Lúcio Bolanhos Funaro, colaborador, né, perante a Justiça Federal. Doutor, o Ministério Público Federal, doutores procuradores da República, pode se manifestar. Tá. O primeiro ponto, Excelência, eu gostaria até de ouvir, né, a posição da defesa, é de que não me parece, dentro de uma lógica de evolução no cumprimento de pena, que seja muito adequado o réu colaborador sair quando ele se encontra preso no momento da colaboração, ele sair da prisão, né, voltar a um regime de liberdade total, com cautelares substitutivas, para depois ter que voltar a ser preso com medida de execução de pena. Então, se em vez, me parece a primeira proposta de Vossa Excelência seria essa, em vez de estabelecer a prisão domiciliar, estabelecer medidas cautelares substitutivas, né? Não me parece que seja muito sequer até do interesse da defesa, né, e dentro dessa lógica sistemática, dessa lógica de sistema de evolução no cumprimento de pena, né, que a pessoa saia da prisão para depois ter que voltar à prisão. Se a pessoa já se encontra presa, o ideal é que ela evolua no regime de prisão menos grave, menos ofensivo, né, com mais possibilidades, mais dignidade, mas sem ainda retornar à liberdade total, permitindo já a detração de sua pena, né, que vai ser inevitavelmente decorrente do processo penal. Eu gostaria de ouvir a defesa a respeito desse ponto. Anselmo, Vossa Excelência, doutora Sara, doutor Frederico, tem agido até então de um modo extremamente correto, técnico e humano. Então, assim, não há nenhuma ponderação negativa. Seria muito simples para a defesa, à luz dos direitos fundamentais e das liberdades, aproveitar e aderir ao posicionamento do doutor Valisney e dizer, olha, então façamos o seguinte, medidas cautelares, outras, enquanto, etc. Não nos parece razoável, dentro da linha, inclusive, da própria conclusão do parecer do doutor Frederico, me parece lapidar, que define bem o que é um instituto de colaboração, principalmente porque temos muitas dúvidas ainda, doutor Valisney, na consolidação deste instituto. Mas o que é fundamental hoje, né, para que ele siga rígido para o benefício do próprio país enquanto sociedade, não mais em questões de processo penal, é que haja confiança entre os convenientes, aqueles que assinaram. O que significa dizer isso? No momento em que há um acordo homologado no Supremo Tribunal Federal, em que ainda, Vossa Excelência, como doutrinador, sabe, a discussão com relação a esses regimes de cumprimento que são discutíveis em certos aspectos jurídicos, legais, melhor dizendo, mas que jurídicos não impedem uma construção inovadora, como outros institutos tantos que nós temos. Mas me parece lapidar essa conclusão do último parecer do doutor Frederico, no sentido assim, por fim, considerando que o acordo de colaboração premiada constitui-se como uma relação de credibilidade entre o Estado e o colaborador, o órgão ministerial não se opõe que o deslocamento do colaborador do aeroporto de Brasília ao município de Vargem Grande do Sul de São Paulo se faça por conta própria, determinando este juízo apenas o tempo razoável para que este se apresente ao juízo daquela comarca para início do cumprimento do regime domiciliar fechado diferenciado. Ou seja, para mim isso é lapidar do que deve graçar em termos de relação, não é, entre acordantes de um acordo de colaboração premiada. E uma vírgula fora do lugar, um descumprimento com duras consequências para quem descumpriu. Tanto o eventual acusado quanto o próprio Ministério Público. Então, no momento em que as coisas caminham nesta direção, doutor Valisney, me parece o seguinte, primeiro, com relação ao local desse cumprimento. Aliás, começo do começo. De sair de medidas cautelares que são mais leves do que uma prisão domiciliar para voltar a tal. Hoje, o Lúcio se programou por completo para obedecer. Eu até conversei com ele antes, Lúcio, eu sou contrário a esse negócio de colocar câmera, vigilância, isso fere a dignidade humana, direitos fundamentais. Ele disse, Bruno, eu não tenho absolutamente nada a temer, eu quero ser espartano no cumprimento de tudo que foi estabelecido com o Ministério Público. E quero que ele saiba e veja assim o que é que eu estou fazendo, se não faço, não tem... Eu fiquei vendido, eu digo, pô, se você... Eu nem sabia que foi você que fez a proposta, nem sabia, o doutor Anselmo, quando eu li no parecer, tem parágrafo repetido no primeiro e no segundo, eu digo, poxa, o Ministério Público está indo além, o que é isso? Foi o Lúcio que propôs.
Então, assim, enquanto mantém-se, Excelência, esse princípio de boa vontade e de confiança, o Lúcio hoje montou uma estrutura na sua fazenda em Vargem Grande para viver lá, né? Com toda a dificuldade de uma prisão domiciliar. Imagina o Lúcio do jeito que é inquieto depois de um certo tempo, como será. Mas daí por quê? Diante da sensibilidade de Vossa Excelência, isso restando como o locus do cumprimento desde já, né? Seja com que figura, né? Domiciliar em função da existência da cautelar, ou já o cumprimento, que me parece razoável diante de um acordo firmado sem nenhum tipo de pendência ou discussão, muito pelo contrário, todos estão cumprindo fielmente este acordo, e o Supremo homologou isto, muito bem, que ele cumpra efetivamente nessa estrutura, que ele se compromete em 30 dias a implantar esse sistema de câmeras, que, como foi feito com a Roberta, independentemente de existência de tornozeleira, foi feito com o cumprimento e fiscalização do juízo da terceira vara federal de lá, que pode ser feito pelo juízo de Vargem Grande, até que efetivamente se disponibilize ou não essa tornozeleira. Felizmente a Roberta hoje já está na rua no sentido pleno, mas não usou em nenhum momento tornozeleira, porque não tinha, mas a fiscalização seguiu, ela semanalmente ia ao juízo prestar conta, e tudo funcionou da maneira plena. Por quê? Porque todos esses envolvidos hoje, diante de tudo que aconteceu, não querem olhar para o lado, querem cumprir isla e integralmente tudo aquilo que combinaram com o Estado. É o melhor para eles sabem que é o melhor para eles. Então, assim, resumindo, o que eu penso? Poderia, doutor Anselmo, dizer, as medidas por enquanto, e depois domiciliar. Eu acho que hoje o Lúcio está preparado para ir para a sua casa, né? A sua família está preparada, a sua filhinha ele está com 3 agora? Mano, que 3? 10 meses. Que ele perdeu todo esse momento. A esposa dele, me permita, Lúcio, dizer isso até em público, me mandou um vídeo dela com as malas na mão, esperando o papai para vir. E ela chegou a vir na sexta achando que ele iria, você nem sabe disso, era uma surpresa, e ela voltou frustrada para São Paulo porque o Lúcio não saiu. Está lá com a malinha na mão, e eu acredito em Raquel, como uma grande mãe, uma grande esposa que ele tem, dizendo dos sonhos que ela tem, falando o nome do pai, né, em função dessa mudança, que para ela é um evento, e a casa está toda, né, modificada para essa mudança. Então, assim, me parece que não haverá nenhum prejuízo ao juízo, muito pelo contrário. Tenho certeza plena que o Lúcio cumprirá ipsis literis todas as determinações que lhe forem impostas. O que for necessário de um diálogo antes que se trave, talvez, uma definição de celulares, etc., que eu acho que isso pode ser feito aqui, né? Serei porta-voz de qualquer situação que esteja desagradável para o lado de cá ou para o lado de lá. Mas, assim, hoje, Excelência, me parece que o melhor a se fazer é que o Lúcio efetivamente vá para a sua casa em Vargem Grande, siga tudo aquilo que foi firmado no acordo de colaboração com o Ministério Público, com a PGR, homologar no Supremo, e que, assim, na minha leitura, não vai haver ruído de comunicação, não vai haver nenhuma dificuldade para esse juízo, o Lúcio estará sempre a postos, né? E me parece que hoje, em termos de confiança e segurança, tanto jurídica quanto em sentido amplo para o próprio acusado, o acordante aqui, é o melhor caminho a se tomar. Eu firmaria o último parecer como o primeiro, não é, que se pudesse, né, no sentido de leitura de colaboração e leitura de práticas, vamos dizer assim, de credibilidade entre Estado e acordante, assinaria os 2 pareceres integralmente. Né? Eles estão corretos do ponto de vista técnico, mas, acima de tudo, entendendo esse instituto como, acima de tudo, independentemente das indefinições existentes que vão se sedimentar com o tempo, com a própria jurisprudência, ou com a mudança legislativa também, né? Acima de tudo hoje, para que siga a rígida do instituto e que alguém queira hoje e possa assinar com o Estado esse instituto, né, é que seja respeitado o que está escrito. Se não tem nada absurdo, anômalo, desproporcional ou não cumprido, me parece que o acordo merece, sim, ser observado, não é? E qualquer placa tectônica desajustada, ela vai se ajustando com o tempo. Então, assim, a defesa entende que o Ministério Público emitiu 2 pareceres tecnicamente irrefutáveis. Agora, a ponderação do doutor Anselmo, poderia eu dizer, ficamos em cautelares até que volte-se ao domiciliar, não me parece razoável, e acho que a defesa tem responsabilidade, e penso, sim, o Lúcio daqui deveria sair para a sua residência em Vargem Grande, seguir a sua vida, fazer o curso, inclusive, que eu vou requerer a Vossa Excelência, caso isso fique determinado, inclusive, né, com mais horas até do que foi firmado no acordo, porque o Lúcio hoje pretende ter uma vida nova, uma vida diferente. Né, e isso vai ficar à luz do sol, que é a maior bactericida que existe. Ele não tem nada a esconder de Vossa Excelência, do Ministério Público, de quem quer que seja. Então, assim, eu clamo a Vossa Excelência essa sensibilidade. O doutor Anselmo sabe o quanto eu fiquei preocupado
com os últimos acontecimentos. Por quê? Porque, acima de tudo, além de advogado, eu sou pai de família, eu tenho 4 filhos. E quando eu vi aquela cena da Pietra com a malinha indo e sendo frustrada, eu me coloquei no lugar da mãe, do pai, e me doeu bastante. Eu percebi que o Estado pode fazer melhor por tudo isso que vem acontecendo no país, e tem como. E da melhor maneira, em interesse da sociedade e daquela criança maravilhosa que merece, a partir de então, uma nova chance. Eu não estou nem olhando mais para o Lúcio, eu estou preocupado com a Pietra hoje. Hoje a minha preocupação é a Pietra. Não vou nem mencionar, Vossa Excelência, que a Raquel, né, precisa fazer um procedimento, ela está com um cisto no ovário. Né, e ela precisa urgentemente fazer. Eu estou aqui com. Mas acho que não é necessário mostrar a Vossa Excelência. Estou aqui com um requerimento médico, a requisição médica para fazer. Quem vai ficar com a Pietra? E que bom que vai ficar agora, assumindo sua responsabilidade, o pai. Então, assim, há todo um contexto, Excelência, já pronto, estruturado para honrar o acordo firmado com a PGR ipsis literis, e que a família, se agora, rígida, tenha uma chance de maior felicidade, principalmente para essa menor, que precisa desse carinho paterno a partir de agora. Então, me parece hoje que a melhor decisão é efetivamente o cumprimento pleno do que foi estabelecido, o teor pleno do último parecer do MPF com relação à Vargem Grande e a obediência a tudo que se comprometeu com relação a instalar as câmeras, a comparecer ao juízo de Vargem Grande prestando conta. Mais do que isso, vou requerer a Vossa Excelência que ele frequente uma universidade lá, próxima, a 20 quilômetros, que ele não use veículo, que alguém dirija para ele, que ele semanalmente mande o relatório das suas frequências para Vossa Excelência, mostrando que o Lúcio hoje é uma nova pessoa e que ele merece essa segunda chance diante de tudo que já fez, em termos de colaboração também. Né? Então, Excelência, essas são as palavras iniciais da defesa. Doutor Bruno Vieira, veja bem, vamos por partes. Né? Primeiro, nós vamos, que isso não ficou definido aqui. Nós temos um outro mandado de prisão, e se eu tivesse liberado até na semana passada, na sexta ou na segunda, ele teria um outro mandado de prisão lá. Nós estamos trabalhando num momento provisório ainda, nós estamos em sentença. Essa que é a minha objeção. Certo. Eu não estou, assim, de qualquer modo, não estou de nenhum momento querendo aqui, descumprir o acordo. Quando eu falei prisão domiciliar, que eu falei no sentido de que... Não, você está querendo melhor. É questão da eficácia da prisão domiciliar. Então, nós estamos... mas primeiro nós vamos ter que ultrapassar isso aqui. Né? Nós temos um outro processo com o mandado de prisão, que foi feito lá. Então, nós estamos num momento ainda da provisoriedade, da não estar a sentença. Embora a sentença também seja provisória, de certo modo, mas ela já é um momento mais definitivo. Então, nós não temos a sentença, pode ser até absolutória em tese para ele, em tese pode ser uma pena maior, menor, embora o acordo é questão de cumprimento. Então, como nós não estamos diante ainda de uma sentença, por isso que há essa cogitação da suspensão. E esses dois mandados de prisão seriam substituídos por uma cautelatória. Mas se nós ultrapassarmos isso, nós vamos trabalhar em cima da eficácia da prisão, do cumprimento da medida de prisão domiciliar, o regime diferenciado. Como está no acordo. O problema é que nós não temos tornozeleira eletrônica. Eu não sou, assim, embora haja uma confiança, concordo, muita confiança, mas nós temos, assim, 2 motivos de prisão preventiva no momento antes da sentença. E esses 2 motivos, eles precisam ser reavaliados também. Nós temos um motivo da primeira prisão, longos motivos, temos outro motivo. Então, isso não até pessoalmente, eu vi na audiência, senti que verdadeira, né, o espírito dele, assim, de cumprir o acordo, etc. Isso aí tudo foi bem sentido, há uma plausibilidade em relação a ele no cumprimento do acordo, se percebe isso quanto ao papel de colaborador. O problema é eficácia jurídica do acordo. Não há tornozeleira eletrônica. Nós temos 3 réus aqui, um está no Paraná, outro um empresário lá do TRF soltou, deu a prisão domiciliar, que nós não temos controle nenhum. O juiz não manda para cá nenhum relatório, então nós temos que ter. Eu quero, no caso dele, de certo modo, como é a primeira vez que eu estou deferindo uma medida, uma prisão domiciliar, então, nesses últimos tempos, né, a lei também é nova, né, a mudança, o que me preocupa é uma eficácia para isso, eficácia jurídica. Não há tornozeleira, né, não há tornozeleira. Aqui em Brasília, ele cumprindo até a sentença, é mais fácil de uma fiscalização daqui,
e cumprindo o nosso papel como juiz, um oficial de justiça ir lá, ele fazer um contato direto aqui, se for, ou até mesmo comparecer aqui quinzenalmente, fazer uma audiência dessa, onde ele vai falar das atividades, é um controle um controle jurídico que nós temos que fazer. Então é muito mais fácil aqui para esse cumprimento até a sentença. Depois da sentença, tudo bem, então nós não temos a sentença, a gente não sabe ainda qual vai ser a sentença, né, o juízo que vai ser analisado. Estamos em alegações finais, essa sentença deve chegar aí próximo em fevereiro, né, porque vai haver alegações finais da defesa. Então, nós ultrapassando, como eu estou falando, dessa questão da prisão, nós temos ainda 2 motivos de prisão que não foram avaliados. Nós já estamos num acordo com a sentença, como Vossa Excelência bem disse, são questões novas que nós temos que colocar aqui. Então, o que me preocupa, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma objeção quanto ao acordo aqui da prisão domiciliar, isso tudo já está definido. Foi feita uma homologação, né, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né, mas nós temos 2 prisões cautelares aqui com motivos, e eu preciso, então, com isso, dar juridicamente, redobrar um controle, por mais que, como eu digo, pessoalmente, eu sei que isso aí não tenho nenhum receio, mas juridicamente preciso redobrar esses cuidados, essa cautela, mesmo dentro dessa cautela. Daí que, mesmo diante de uma prisão domiciliar, como os senhores estão posicionando, é muito mais fácil uma fiscalização jurídica aqui em Brasília, com um oficial de justiça. Se eu mandar para Vargem Grande, daqui que chega a carta precatória lá, né, daqui que, para cumprir, nós temos toda essa dificuldade. Pois nós temos uma dificuldade, a não ser que nós fizéssemos direto de lá para cá. Já estão montadas essas câmeras? As câmeras é coisa que eu acho que ele consegue fazer. Eu posso fazer, doutor Valdisney, eu já me dispus. Primeiro, foi montado todo um esquema de segurança dentro da minha casa, por razões óbvias. 2 dias depois de eu assinar meu acordo de delação premiada, invadiram a minha casa em São Paulo. Graças a Deus, minha mulher, minha esposa e minha filha não estavam lá. E foi feito já um esquema que todas as pessoas que entrarem vão ser registradas com o nome, RG, e vão assinar do lado. E eu posso mandar esses relatórios diariamente ou semanalmente para o senhor, conforme o senhor for. O prazo que foi pedido aqui de 30 dias para instalar as câmaras foi um prazo um pouco mais alongado em virtude do final do ano, mas eu acho que eu consigo encurtar esse prazo o mais breve possível. As senhas das câmaras, quem vão ter vai ser o juízo e o MPF, ou seja, o senhor a qualquer hora do dia vai poder entrar na câmara e falar, pede por Lúcio aparecer na frente da câmara, e eu vou estar na frente da câmara. E elas vão monitorar 100% do tempo, gravando a entrada e a saída de todas as entradas e saídas que tem na propriedade. Segundo, em termos de segurança minha pessoal e da minha família, é muito mais fácil eu fazer essa segurança numa cidade pequena do que numa cidade que nem Brasília. O senhor há de convir que hoje eu vivo uma batalha contra o governo. Foi por minha causa que foi apreendido, uma das causas de que foi apreendido, a maior quantidade de dinheiro vivo pela Polícia Federal já feita no Brasil. Então, quem sofreu todos esses efeitos não deve estar contente. Então, eu tenho que me precaver. E o último lugar que o senhor me perguntar se eu queria ficar é aqui em Brasília. Por quê? Porque aqui eu vou acabar encontrando políticos que eu não quero encontrar. Eu vou acabar encontrando pessoas que eu não quero encontrar. Eu preciso acabar de completar meus anexos, que eu tenho 60 dias para completar. E eu não tive condição de fazer esses anexos de dentro da Papuda, porque eu não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso a documentos. Eu preciso me comunicar com advogados fora do Brasil, para que possam dar perdimento ao dinheiro que está lá fora, que eu já estabeleci de um acordo de delação premiada.
eu preciso fazer reunião com meus advogados. Se o senhor achar que eu tenho necessidade de vir a cada 15 dias aqui, eu me proponho a vir a cada 15 dias aqui. Da minha cidade a Campinas são 100 quilômetros. Eu pego o carro, desde que o senhor é motorista, pego o motorista, eu não vou dirigir, por aconselhamento até do Ministério Público, eu não quero que você dirija. Por exemplo, hoje eu ia sair daqui e ia pegar um jato para ir para São Paulo. Um jato privado, para aconselhar, não quero que você faça isso, e eu não vou fazer. Eu tenho tomado todas as medidas que são me aconselhadas e não que elas são mandadas, elas são aconselhadas, como sendo, olha, isso aqui é um bom senso, isso aqui é um mau senso. E tenho ciência que eu tenho que ter um comportamento condizente com quem teve o acordo de delação premiada, aceita, e o senhor tem mais uma segurança. Uma cidade que tem 35 mil habitantes, o senhor pode ter certeza que se eu puser meio pé fora da rua, vai ter 300 pessoas falando que eu pus o pé fora da rua. Porque tem 300 pessoas lá que, no mínimo, que não devem gostar de mim, ou que tem alguma coisa contra, então vão denunciar aqui para o senhor na hora. Eu não tenho e não vou fazer nada que eu não seja autorizado. Para usar o telefone, eu vou pedir para o senhor hoje, para ver se eu vou poder frequentar o curso na faculdade, conforme dispõe a Lei 7.210, artigos 126, 129, de acordo com a súmula 341 do STJ. Eu vou perguntar para o senhor se eu posso fazer. E o que eu mais quero deixar claro aqui, na frente do senhor, é poder sentar aqui nessa cadeira daqui 5, 6 anos e provar para o senhor que uma pessoa que vivia num mundo que não era correto conseguiu se reciclar e passar a ter uma vida correta, digna e com todos os seus desejos supridos. Pode ser que eu não tenha o mesmo padrão de vida que eu tive no passado, mas eu vou ter um padrão de vida que é um padrão muito bom. É isso que eu quero demonstrar. E acho que isso vai ser a maior lição que vai ficar para todos os colaboradores de que a colaboração compensa. Eu vou adimplir com todas as minhas obrigações, vou reciclar minha vida e vou poder demonstrar para todo mundo que eu tenho capacidade de gerir negócios lícitos e sem nenhum problema. Muito bem, vamos então definir aqui algumas coisas. Essa câmera pode suprir a tornozeleira. Né? O senhor vai poder acessar a câmera da sua casa. Agora, como eu lhe falei, quando o senhor está na prisão domiciliar, o senhor ainda está sob a tutela do Estado. Né? Qualquer coisa que aconteça com o senhor é uma responsabilidade do Estado. Sim. Então, por isso que, como eu falei, isso é muito importante para a gente. Como eu falei, nós temos três presos domiciliares que a gente não tem controle nenhum aqui. É isso que eu não quero que ocorra em relação a este caso que está sendo deferido pela própria vara. Os outros não foram deferidos por aqui. Eu sei. Então, eu preciso... como é que seria? O senhor tem como explicar? O senhor pode explicar como é que seria qual vai ser a via? Foi pela internet? Como é que vai ser? É o seguinte, o senhor vai entrar na internet, vai digitar um código de usuário e uma senha. O doutor Anselmo, a doutora Anselmo, quem eles designarem na vara, vão ter o seu nome de usuário e a senha. E vocês terão acesso durante 24 horas à parte externa de uma sala, como é que todas as entradas e saídas da casa e um ponto fixo dentro da casa onde o senhor queira, se dirija lá. Eu vou no mesmo momento e me dirijo ali, o senhor vai me ver. Vai ser feito dessa maneira. E instalado um aparelho de DVR, que é um aparelho que grava as imagens durante 30 mais 60 dias. Ou seja, o senhor tem um retrospecto de 90 dias de todo mundo que entrou e saiu da minha casa. No próprio
sem precisar ter fitas no próprio sistema, entro e retroajo. O senhor só me pede o pendrive, eu gravo o pendrive e um dia está aqui. Sim, a gente peticiona. Guarda, armazena histórico. Que é o mesmo pendrive, que é o mesmo aparelho de DVR que eu entreguei na Polícia Federal. Quanto tempo seria instalado isso? Foi pedido 30 dias, mas eu acho que eu chegando lá, eu vou conseguir diminuir esse tempo para 15 dias, 10 dias, o mais breve possível. É do meu interesse cumprir. Fora isso, a casa tem telefone fixo, que podem me ligar a qualquer hora e eu vou atender o telefone. Hoje em dia, a gente consegue falar em Skype pelo telefone celular, ou ele pode me chamar no Skype no computador e eu mostro, estou aqui na propriedade e tal, tudo. E fica provado que eu estou na propriedade. Como tem esse Google Maps, ele vai ver que a propriedade que eu estou falando, ele vai ver de cima que o mesmo lugar bate a paisagem. E se precisar, eu tenho toda a liberdade de pedir que um oficial de justiça compareça, pedir para o meu advogado que vá na justiça e solicite que um oficial de justiça compareça naquele exato momento na minha casa para atestar para o senhor que eu estou na minha casa. Eu não tenho esse problema na cidade. Só, aqui eu tive cuidado de usar. Qual seria exatamente o formato para mais para baixo um pouquinho, na outra da frente. Que seria da ponto que ele fica fixo, né? Aí no caso está além, porque assim tem interno, mas assim, exatamente essa visão, que inclusive não disse, mas rigorosamente falando, a possibilidade pelo próprio celular. Eu tenho um na minha casa, eu tenho acesso pelo celular a essas imagens. Certo. Então, vamos fazer. A minha sugestão então é a seguinte: instalado, o senhor vai para lá, o senhor vai ficar aqui. Aí, quando nós instalarmos, quando o senhor chegar lá nesse dia, é o que eu estou lhe falando. Eu já tenho câmera instalada lá. Eu preciso, já está isso tudo instalado. Quando o senhor chegar lá, não esperar 30 dias, nós vamos ter que colocar, como o senhor está mediante tornozeleira eletrônica, eu aceitaria essa substituição da tornozeleira pelo sistema de câmera, mas ela precisa estar lá montada. Quando o senhor chegar na casa, isso já tem que estar instalado. E nesse meio termo, o senhor vai ficar aqui no controle. Excelência, uma proposta. Sim. Eu acredito que já existe lá DVR, não é isso? Não, existe lá um sistema de câmera. Isso, já existe. Já existe. Que faz gravação de quanto tempo? Eu posso mandar instalar hoje o DVR. Sim. E trocar as câmeras para ficar um sistema mais fácil para acessar a partir de amanhã. Sim. Que eu preciso... Aí tudo bem. São duas coisas diferentes. Não dá para chegar a pessoa daqui 30 dias. Não. Você tem que montar, chegar lá e já tem que se apresentar aqui. Já fazer a comunicação aqui. É que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a filmagem por DVR, em que, digamos assim, o arquivo com toda a imagem gravada vai ficar disponível aqui no processo, né, aqui na 10ª vara. E aí, periodicamente, ele vai alimentando os novos arquivos de imagem. Né? O outro formato adicional que está se propondo é que, além disso, ainda vai haver o controle remoto ao vivo e imediato, em tempo real. Né, que vai ser uma segunda garantia essa do juiz criminal. Fora isso, o DVR só guarda imagem por 30 dias, a cada 30 dias eu vou fazer um backup do DVR e vou mandar um pendrive para que Sua Excelência tenha o histórico. E já tem câmeras na minha casa hoje, eu providencio a instalação do DVR no máximo, hoje é terça, né? Até sexta-feira, e troco todas as câmeras, porque tem câmera que não tem visão noturna, tudo, no máximo em 10 dias. Então, a minha sugestão seria... Quando o senhor chegar lá, o senhor tem que se apresentar aqui. Nós vamos ver. Jânio, aqui nós temos um sistema de segurança de câmeras, talvez pudesse ajudar. Né? Será que tem alguma segurança aí? Não, quando a gente chegar amanhã, ou até o juiz quando o vídeo. Me permite uma sugestão. Chegar, mas se nós marcarmos. Me parece, eu estou conversando aqui com a Raquel, né? Inclusive ela está tratando da questão da casa dele. Uma solução do meio. Lúcio, da própria casa dele na capital, que tudo isso que Vossa Excelência viu é sistema. Vossa Excelência ficaria com um app, um dispositivo instalado no próprio celular.
a casa dele em São Paulo. Lúcio chegaria até lá. De lá, organizaria que fosse feito o serviço lá em Vargem e só sairia de lá. Aí o senhor vai ter ali um monitoramento muito pior. Porque lá a entrada, a saída é extremamente... esqueci, pode ser feito isso. Pode ser feito em fácil. O que pode ser feito? E essa assim, o senhor vai ter acesso a todos Eu os dependentes da casa daqui, dele, até já vou quando te dar, for íntimo. já deixo agora aqui consignado para Vossa Excelência do Ministério Público. Os acessos às câmaras da minha casa de São Paulo, ou seja, o senhor, eu chegando lá, vai me ver, vai ter todo o acesso, e só saio de São Paulo para me dirigir à cidade de Vargem Grande do Sul Instalado. quando estiver todo o sistema instalado em Vargem Grande do Sul. Pronto. Você vai ficar em São Paulo e tem câmera lá. Isso não vai... É isso que eu mostrei para Vossa Excelência. Você ainda vai ter acesso muito além daquilo que é o tempo real, né? É o tempo real. Deixa eu colocar aí agora, Jânio, como é que a gente poderia fazer isso pessoalmente? Porque nós estamos entrando no recesso, nós estamos na segurança da segurança. Leva 2 horas. Para fazer essa monitoração, nós precisamos que o Ministério Público pode fazer isso durante o recesso, né? Porque vai precisar de alguma apreciação, de algum pedido pelo juiz. Não, eu só certificar onde é que ele chegou lá. Certifico que me apresentei. Mas assim, de São Paulo. Juiz de São Paulo. Então, alguém da Vale vai no Não, eu vou chegar na minha casa. A gente vai já. O senhor já vai ter uma imagem minha. Alguém faz um print ali na hora da vara. Tranquilo. Você isso ou deixa para segurança ou o juiz plantonista? Não, o juiz plantonista e o servidor aqui. Que não Pronto, já nós eles. Só para ver o momento que ele chegar. Nós vamos ter servidores na vara durante o recesso. Então, esses servidores poderão ficar com essa atribuição. Agora, saber como chegar à vara. Tem que nos informar a senha, o link. Né? Tá. Isso, Lúcio, você já pede a Raquel, a gente pode deixar ou passar imediatamente quando você tiver isso. Porque o que eu estou falando? É necessário da eficácia. Não temos tornozeleira. Perfeito, precisamos corretíssimo. saber no momento que ele chegar lá, começar a certificar que ele tá cumprindo provisoriamente lá. Minha mulher e minha filha. Eu já vi agora, isso agora, nesse momento, né? Isso aqui é agora, ao vivo. Certo. Então, o que eu faria? Quando o sistema na cidade de Vargem Grande do Sul estivesse pronto, o que eu faria? Eu avisaria ao juiz de plantão e ao MPF que eu estou saindo de São Paulo no horário tal, chegarei na comarca de Vargem Grande do Sul no horário tal, que o sistema já está instalado, que o login do MPF e a senha é tal, que o login do juízo e a senha é outro, e que vou chegar na cidade no centro de São Paulo, tal hora, vou chegar na cidade a hora tal. Tá. Não precisa nem plantão aqui, nós vamos fazer tudo pela vara aqui, porque vai ter funcionário normal trabalhando aqui durante o recesso. Nós vamos fazer tudo pela via. Eu mesmo vou ser plantonista em janeiro, com 7 dias, então perfeito. Já faço as duas coisas. Né? Nós vamos colocar então na própria vara para que haja, como o senhor está entendendo, né? Para que haja prisão domiciliar efetiva. Né? Entendi perfeitamente. Aí vamos para outro ponto aqui. Aqui tem uma lista de pessoas que irão... Endereço. Lúcio, você consegue digitar endereço total e falar para endereço completo lá de São Paulo. Rua Guadalupe. Isso. É Guadalupe, é com E, né? Guadalupe. É Guadalupe, não é Guadalupe, não? Não, Guadalupe. Não é mesmo. Número 54, Jardim América, São Paulo, capital. Bairro, São Paulo, capital. Fazer a lista das pessoas. José Geraldo Cossi, quem é? Para poder autorizar quem são essas pessoas. José Geraldo Cossi é um amigo meu da cidade há muitos anos e é
Ele é meio primo meu, mas não é primo direto. É consanguíneo, mas é muito longe, entendeu? Então não chega nem a ser quarto grau. Concorda com esse nome, doutor? É um amigo, não é parente. Se o senhor puser o nome dele no Google, você vai ver que ele é membro da maçonaria, Sem fazer a lista de parentes. Quem não é parente? Rafael Isidoro. Tá, quem perfeito. É meu vizinho. Que é a pessoa que cuida dessa parte de eletrônica toda da casa. José Ricardo Buozzi. É a pessoa que é mais minha amiga da cidade. Bem, eu acho que a gente deve, nesse primeiro momento, colocar só os parentes. No segundo momento... Os parentes nem pediram para me alencar. Que o acordo estabelece... Que eu tenho direito a 15 visitas sem ser parente. Ele menciona o seguinte, parentes até o quarto grau, profissionais de saúde, advogados constituídos e pessoas estabelecidas em uma lista de até 15 nomes. Isso aí é o extra, né? Sem contar os parentes. Isso, e pessoas, então ele está colocando quantas pessoas? Aqui tem 9 pessoas. Está dentro do acordo. Está dentro do acordo? Luciano Carril. Quem é? É o cara que cuida do meu barreiro na cidade. Eu tenho um barreiro que extrai barro para vender barro para cerâmica, então é uma pessoa que eu vou precisar receber às vezes para saber que eu não posso sair da casa, entendeu? Eu não posso fazer nada fora da casa. Então, quem tiver que me trazer informação tem que entrar dentro da casa. Norberto Castro Vejo. Meu vizinho de frente. Lucas Ranzani. É o cara que cuida da minha fazenda. É o agrônomo. Afora Ranzani. Apoara Ranzani. É o veterinário. Glaucio Milani Andrade. É meu médico lá na cidade. Marcelo Andrade. É o irmão dele que joga tênis comigo. Como tem quadra de tênis na casa, eu deixei separado uma pessoa para jogar tênis comigo. Se o senhor não socorro. Eu vou me opor só ao José Geraldo Costa e Marcelo Andrade, porque são só amigos, por enquanto. Depois a gente inclui. Vamos tirar esses dois. O vizinho, eu sei que é difícil. Vizinho. Nesse primeiro momento. Eu pediria só para o senhor o seguinte, que não se oposse ao José Geraldo Costa, porque ele é muito amigo meu e é quase como se fosse parente. Nesse momento. Natal, tudo, passa e depois... Até fevereiro, isso. Até fevereiro, e a gente coloca amigos, senão vai ficar uma festa na sua casa lá, muita gente. Não vai, porque eu não vou deixar entrar todos de uma vez. Vizinho não tem como controlar, né? Um vizinho, né? Rafael Isidoro ficaria, José Ricardo Buozzi, Luciano Carril, Norberto. O senhor tem outro médico? Não tem? Porque não vai entrar para poder mais... Não, mas é que o médico estão fora daqui, né? O médico já está... Mas é só se for tratamento médico do colaborador, diferente. Então, se for médico, ele tem que informar o juiz. Eu vou informar o senhor. Por exemplo, eu tenho uma série para fazer a cirurgia de hemorroida, que eu já tenho a solicitação aqui, uma série de solicitações. O senhor vai receber exatamente essa imagem. O senhor vai mandar as fotografias deles, todos, vai tirar umas fotografias para a gente saber quem são essas. Tá? Entendi. Tá, então, a gente vai tirar, por enquanto, José Geraldo Costa e Marcelo Andrade, que são só amigos. Tá certo? E os outros são relacionados com o senhor? Não, só para eu comparar. Aqui vamos subir aqui, a Cláudia. Essa que estabelece o cumprimento de pena. Calma aí. Que cláusula é essa aqui? Deixa eu subir aqui, peraí. É a 4ª, inciso 2A3. É só por enquanto, tá? Para tirar os amigos por enquanto. B3. Aí os parentes estão autorizados, nós precisamos saber quem são os parentes. É só até o quarto grau. É bom mandar a lista, viu? O senhor deve mandar essa lista, viu, doutor? De parentes, para saber quem está entrando. Parentes, até o quarto grau. Nós vamos ter uma fiscalização aqui, precisa saber quem entrou lá. Eu pergunto para termos uma... declaratória a lista aqui. Sim. Deixa eu colocar aqui, vamos ver aqui. Então eu vou dar uma decisão dizendo aqui, defiro em parte. Eu já vou passar já para o senhor assim. Estou deferindo o pedido, doutor, aqui, né?
do MPF, com as seguintes ressalvas. O que você colocou aqui, gente? Vamos ver lá, ressalvas. Isso aqui é discussão ainda? A gente pode colocar isso como discussão. Então, coloca a discussão para cima da ata e a deliberação para baixo. Puxa aí. Está tudo gravado, vamos ser direto. O objetivo já jogar está. Então vamos fazer um outro aqui. A primeira ressalva. Primeiro eu tenho que, como eu estou falando, eu tenho um óbice jurídico dos 2 mandados de prisão. Aí eu vou ter que revogar esses mandados de prisão. Ou não. Não converte em domiciliar. Tá. Por sorte, esses 2 estão ligados a mim aqui. Não poderiam. Sem dúvida. Né? Esse dos Sem dúvida. Sim, vamos colocar um mar aqui, né? B. Bem, doutor, vamos agora para antes de colocar os outros. Quem que vai acompanhá-lo nessa viagem? Qual foi o dia que ele vai viajar? Amanhã? Depois? Hoje mesmo. Hoje à noite. Tem um voo Quer dizer, 17h50. Certo. Vamos, aí o senhor tem como comunicar o trajeto todo? Tenho, excelência. Posso tranquilamente. Vai mais alguém com ele? Quem vai? Olha, a gente precisa definir, na verdade. Né? Posso pedir para o segurança aqui comigo, o William. Seria interessante ele enviar também a localização dele. Mas, excelência, acho que eu arrumei um jeito até melhor. Eu tenho condição de pôr as câmeras hoje na casa da Vagem. Aqui, ó. Se o senhor autorizar. Se você chegar, você tem que se apresentar. Não, aí... eu vou me apresentar perante a Câmara. Já estão fazendo isso já? Não, o meu cunhado trabalha com a área de internet. Tudo. Então, o que eu faria para o senhor? Eu vou deixar a senha de usuário e a senha, o nome de usuário e a senha da minha casa de São Paulo. E, além disso, vou para a Vargem e já vou instalar hoje essas câmeras aqui que são móveis. E, além de tudo, ainda vou instalar toda a aparelhagem fixa e fixo de enviar para o senhor em 10 dias toda a aparelhagem fixa. Ou seja, o senhor fica 150% seguro. Certo. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, uma observação. Eu fiz contato com a Polícia Federal e eles têm dificuldade de acompanhá-lo. O certo seria alguém acompanhar. Não, isso aí você pode ficar tranquilo. Então eles não têm condições, porque senão o senhor tem que entrar na programação da Polícia Federal para acompanhar. Os senhores estão de acordo que ele é dispensado disso? Sim. Mas aí nós temos que ter um monitoramento durante esse deslocamento. Ele pode mandar Deslocamento alguém monitorado. A localização dele até chegar. Eu posso fazer o seguinte, doutor. Só uma pergunta, tem algum advogado acompanhá-lo no percurso? Ideal no advogado acompanhar. Até o aeroporto, você fala? Não, até a casa dele. Algum Se tivesse um advogado para acompanhá-lo, ficaria acompanhar melhor, e viu? enviar a localização para alguém da Vara. Qual que eu posso fazer, se o senhor autorizar? Se um advogado acompanhá-lo, doutor, é melhor, porque aí nós temos que depois ele jogamos Isso isso. eu evito fazer bate-volta. Te deixar Um lá, advogado ou dormir e acompanhando voltar o amanhã de senhor, manhã. Entendeu? Um Aí advogado você envia acompanhando. para alguém Tem da problema, Vara Vamos combinar aqui. Aí a só localização Sem problema. ao longo do percurso.
chegando na cidade, lá no local, tira uma foto e envia para a vara também. Não, eu posso me apresentar ao próprio juiz na hora. Pode chegar. Não, mas assim, fica vai estar registrado que sábado lá. acompanhado, ele tem que ser acompanhado pelo Sábado não é pelo hoje, né? advogado. O senhor já pode ter o nome do advogado? O senhor ainda vai escolher. Pode escolher depois o nome. Pronto, né? Daqui a pouco coloca o nome. Pode botar ou o doutor Bruno ou o doutor Vitor. A gente já coloca dois. Aí tira o paro ímpar aí. Os prazos de recesso. Doutor Vitor. Então os senhores têm essa missão do passear, eu sei que não é a missão de advogado, mas a gente não queremos viabilizar tudo aqui, independentemente de ser advogado. Então esse é o primeiro ponto. Isso é de uma ordem. Já fazemos do apropriado. Comunicação Polícia Federal. A senha da também, Casa né? de São Paulo. Primeiro passa depois, né? Tá. Você passa tudo direitinho, eu posso mandar até pro WhatsApp. Não, deixa consignado. Nessa comunicação. Imprensa 24 horas, Big É, Brother, né? Liga por 10. Você coloca aí, a imprensa vai ver Big Brother. Liga por 10 aí perguntando como é que funciona o negócio da câmara móvel que a gente vai levar pra Vargem. Ah, fala sério. Mas para explicar, para nós explicarmos. Pra ele te explicar como é que funciona. Vou gastar preventivo, não parece. Pode ser até no. Eles vão tentar no recesso inteiro isso aqui, né? Não, ela vai estar aqui também. Você vai estar direto? Vai. Se o senhor quiser também, eu posso comparecer todo dia à vara lá. Esqueça, esse negócio de a vara. Ah, entendi. A vara é aqui. É melhor fazer direto, porque o juiz lá tem o ritmo dele, tem a dificuldade dele de cumprir e tal. Então, se a gente puder evitar, talvez lá, para que ele possa fiscalizar com o oficial de justiça se houver necessidade. Isso a gente pode, isso aí eu vou mandar para lá. Um oficial de justiça para fiscalizar o senhor quando houver necessidade, se houver necessidade. Pode falar, doutor Varisney, estou à disposição para dar qualquer explicação que seja pertinente a quem quer que seja. Assim como semana passada eu fiz um depoimento com um delegado da Polícia Federal que solicitou que eu mandasse documentos para ele. Eu falei, não tem os documentos aqui, mas chegando eu te mando. E ele falou, depois vou precisar te ouvir. Eu falei, aí eu não posso me deslocar, você vai ter que pedir autorização para dessa vara. Agora fala também, tá certo, fala do... eu vou colocar mais essa ressalva, tá, doutor? A possibilidade, o senhor deve franquear a entrada de um oficial de justiça se houver necessidade. Tá? 100% está franqueado. Já estava até no parecer do Ministério. Coloca outra ressalva, né? Franquear a entrada do oficial de justiça. A qualquer momento. A qualquer tempo. Para eventual fiscalização. Aí aqui eu vou mandar a carta precatória lá para o juiz, só para essa atividade dele. O resto, né? Expedindo-se carta precatória ao juiz de direito de Várzea Grande? Vargem Grande. Do Sul. Vargem Grande do Sul. É na fronteira de São Paulo. Com Minas. Aqui os dados. Deixa eu ver. Depois a gente ajeita. Vamos ver antes que eu esqueça. O terceiro é apresentação. Comunicação este juízo. Como é que você vai fazer essa comunicação mesmo? Chegar, vai mandar, chegou no domicílio, hein? Juízo da chegada do domicílio. Aí nós precisamos. Aí pode ser por WhatsApp. Isso aí, só passar o contato que eu vou manter a
Diálogo. Deixa eu colocar aí, mas a gente vai dar informação para aqui. Tá. Por meio de WhatsApp ou outra forma de comunicação. Então, o senhor vai se apresentar nesse domicílio. Se o senhor se apresentar hoje, não vai haver interrupção, né? Certo. Eu vou me apresentar hoje. Não vai haver interrupção. A interrupção, estou falando do cumprimento de pena. Assim, entre aspas. Eu chegando lá, vai ser mais ou menos uma hora e meia, 7. Vamos supor que eu consiga sair 6, vou chegar lá 8 horas. Ainda tem gente na vara aqui. Não, vai ter vai dar o WhatsApp. Onde ele tiver, a gente vai fazer. Se tiver, o senhor vai colocar o vídeo. Cheguei, estou me apresentando, ela vai certificar. Tá bom, perfeito. Ela vai certificar para dentro dos autos que o senhor se apresentou. Tal hora, tá? Vai certificar. Terceiro, o outro ponto Onde é que tem isso? Agora, quantas pessoas? Né? Ele vai explicar como é que funciona a câmara pequenininha, para não levar na vaga. Até o período de liberação, não poderá haver visitas de amigos. Sendo impossibilitado, não sendo deferido, a visita desses dois nomes aqui, primeiro e último, tá? Oi. 1 e 9 não vão ter. Oi, Décio. Como é que funciona essa câmara? Folha 100%. Por enquanto, depois a gente. Quanto às visitas, tem que arranjar uma maneira de identificar essas pessoas. Quem eventualmente vai. Quem é Rafael Isidoro? Na internet. Como você falou aqui agora, só que não precisa ser agora, não. Entendi. Tá. Preciso saber quem é Rafael Isidoro. Eu tenho uma imagem ou uma fotografia do roteador de internet. E nacionalidade, por enquanto, não. Sim, os dois foram. Os demais estados das folhas 130, quantos o senhor tem? Se eu não quiser gravar na nuvem, foto, alguma coisa deles? Mais dilatado que você uns 15 dias. Então é só ligar no roteador e dá. Vai ter 15 dias. Aí no começo dele. Esse primeiro momento não receber ninguém. Estão autorizados. Tá bom. Estão autorizados. E aí ela passa a imagem, como é que eu vou saber? Aí ela passa a imagem através do link, é isso? Devendo apresentar. E o link já está escrito na própria câmera. É isso? Dentro do prazo de 15 dias, apresentar imagem para fim de certificação dos referidos nomes. Só para a gente saber quem entrou lá. Tá, você pede, por favor. Isso aqui está sendo melhor do que o tornozeleiro. Não é mesmo? A Roberta está na minha casa. Faz esse favor. Tá bom? O tornozeleiro é horrível, não tem dinheiro para comprar. A tornozeleira é barata, é o problema. Quem? É o processo todo. É processação. De verificar, né? De olhar. Na verdade, tem que instalar na Vargem. Será que esse cara vai até a Vargem hoje, se eu pagar para ele? Eu mando ele lá na Vargem e instalar na Vargem. Para a gente analisar. Eu pus. A universidade não vai ter agora, março, não é isso? Não, é porque aí você manda ele pôr uma no meu escritório sabe quando é fevereiro e outra no.